Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre MPI. Vamos começar então com uma introdução sobre o tema. A sigla MPI vem de Message Passing Interface. Então, como o próprio nome já diz, é uma interface de programação baseada no modelo de troca de mensagens. Ele na prática é um padrão que define uma interface e as funcionalidades das abstrações oferecidas por ela. O MPI é definido pelo MPI Forum, que é um grupo de pessoas que define a padronização dessa interface, discute inovações e novas direções e verifica também a corretude e a qualidade do padrão. Se você quiser mais informações sobre a interface MPI, você deve acessar o endereço www.mpi-forum.org. Lá vai conter todas as informações das diferentes versões do MPI e uma documentação bem completa sobre a funcionalidade de cada uma das abstrações oferecidas por esse padrão. O MPI oferece grandes facilidades para o desenvolvimento de aplicações em ambientes distribuídos. Ele tem uma boa escalabilidade, ele é utilizado em clusters com grande número de nós computacionais e também muito utilizado em supercomputadores. Ele oferece também uma boa portabilidade, porque está disponível em diferentes sistemas operacionais e linguagens de programação, e também oferece um nível de abstração muito interessante, bem superior à abstração que a gente tem com o uso de sockets, que é o mecanismo mais básico de transferência de dados entre computadores, utilizando os serviços do sistema operacional. Por fim, ele oferece um bom desempenho, pois oferece algoritmos de comunicação entre processos que são bastante otimizados. Como o MPI é um padrão, existem algumas implementações desse padrão. Aqui eu trago 3 exemplos de implementações. O OpenMPI é uma das implementações mais utilizadas. Além do OpenMPI, temos o MPIT e o LAN-MPI. No caso de sistemas Linux e na linguagem de programação C, o OpenMPI pode ser facilmente instalado através do pacote mpi-default-dev. Ao fazer a instalação desse pacote, automaticamente são instaladas então ferramentas de compilação, o MPI-CC e o MPI-C++, e aí para execução, o MPI-exec e o MPI-run. Se você gosta de Python e utiliza no seu dia a dia, pode ser interessante utilizar o pacote de MPI para Python, chamado MPI4Py. É um pacote bem legal e funciona também muito bem para o desenvolvimento de programas que utilizam a comunicação em sistemas distribuídos utilizando o MPI. O MPI segue um modelo chamado de Single Program Multiple Data, também conhecido como SPMD. Nesse modelo, todos os processos executam exatamente o mesmo código-fonte. E esses processos são identificados por um único número, denominado rank, e com base nesse rank, é possível então determinar o que exatamente vai ser executado por cada um desses processos, usando-se, por exemplo, ifs e elses. Aqui temos um exemplo de Hello World usando MPI em C. Basicamente, o que temos que fazer é incluir a biblioteca mpi.h e então inicializar o ambiente do MPI com a chamada da função mpi_init e finalizar o ambiente do MPI antes do final da execução do programa com mpi_finalize. Nesse nosso Hello World, o que estamos fazendo simplesmente é fazer um printf Hello World dentro do nosso programa. Para compilar esse programa, basta fazer então a chamada ao MPI-CC, que vai receber como argumentos exatamente os mesmos argumentos que um compilador C normal GCC utiliza, e então podemos executar esse programa. Diferentemente da execução normal de um programa, no caso do MPI utilizamos uma ferramenta própria para lançar os processos MPI. Essa ferramenta é chamada de MPI-run. Essa ferramenta possui diversos argumentos de entrada. Aqui estamos utilizando somente um único argumento, que é obrigatório, que é o "-np", que vai identificar o número de processos MPI que devem ser criados na execução do nosso programa. Então, utilizamos /, o nome do binário que vai ser executado. Ao executar essa ferramenta, com "-np3, informamos ao MPI que deverão ser criados 3 processos MPI, onde cada um dos processos executará o mesmo binário, que nesse caso é chamado de hello. Na saída, teremos então 3 vezes impresso na tela
a frase Hello World, sendo cada uma das vezes impressa por um processo MPI diferente. Note que é totalmente transparente a forma com que esses processos são criados dentro do ambiente que estamos executando. Por exemplo, se estivermos executando somente em uma máquina, todos os processos serão criados no mesmo sistema operacional, que é aquele sistema operacional que está em execução na máquina, e cada um desses processos vai então executar esse binário e imprimir Hello World na tela. Todas essas impressões vão sair então na tela do terminal que executou o programa com o uso da ferramenta MPI Run. Porém, se estivermos num ambiente completamente distribuído, como por exemplo em um supercomputador, normalmente lançamos a execução de um programa MPI a partir de uma máquina que faz a interface entre o mundo externo e as outras máquinas dentro desse supercomputador. Então, ao utilizarmos MPI Run nessa máquina que faz a interface com o meio externo, processos MPI serão criados automaticamente em diversos nós do supercomputador. E todas as saídas realizadas por esses processos com o uso de printf serão redirecionadas para o terminal dessa máquina que está servindo de interface onde o utilitário MPI Run foi executado. Então note que, apesar de processos serem executados em diferentes máquinas, a saída é feita sempre na mesma interface ou na mesma máquina em que foi executado o MPI Run, o que é bem interessante. Uma das coisas importantes de se saber inicialmente quando se programa com MPI é que existem comunicadores MPI. Esses comunicadores MPI permitem agrupar processos MPI dentro do nosso programa. Inicialmente, todos os processos fazem parte de um único grupo, que é denominado MPI_com_world, como pode ser visto aqui. Nesse caso, temos a execução de um programa MPI com 5 processos, e todos esses processos fazem parte desse comunicador. Porém, é possível com a utilização de funções do MPI definir grupos de processos, de forma que a gente possa agrupá-los em grupos, como nesse caso aqui. Nós temos dois grupos, o grupo 1, que é composto pelos processos P0, P1 e P2, e o grupo 2, que é composto pelos processos P1, P3 e P4. Não vamos detalhar aqui nessa videoaula como são feitas as criações dos grupos. Mais informações podem ser obtidas na documentação do MPI. Uma vez executando um programa MPI, uma das coisas mais importantes que devemos saber é quantos processos MPI existem no nosso programa. Isso é importante porque a definição do número de processos MPI, como visto anteriormente, é feito através de um parâmetro do utilitário MPI Run. Então, é importante que, dentro da execução do programa, nós possamos saber quantos processos MPI efetivamente estão em execução no nosso sistema, para então poder fazer a divisão, por exemplo, das tarefas que serão executadas por cada processo MPI de uma forma correta. Para isso, então, utilizamos a função MPI_com_size, que recebe dois argumentos de entrada. Um comunicador MPI, com, e um endereço de uma variável que vai armazenar a informação, então, do número total de processos que estão em execução. Então, note que não utilizamos o retorno de MPI com size para determinar quantos processos estão em execução, mas sim o segundo argumento. Então, é no segundo argumento que essa informação vai ser armazenada. O retorno de MPI com size, assim como de todas as outras funções do MPI, vai ser utilizado por um outro objetivo, como, por exemplo, saber se a função pode ser executada com sucesso ou se houve algum erro. Aqui temos um exemplo, então, da utilização da função MPI_com_size, onde declaramos uma variável inteira chamada de size e chamamos MPI com size, passando MPI com world como comunicador e o endereço dessa variável. Então aqui será escrito na variável size a quantidade total de processos MPI criada, que na prática é igual ao número de processos que foi informado na linha de comando através do utilitário MPI Run, pois estamos utilizando o comunicador MPI com world. Como todos os processos MPI executarão o mesmo programa, é importante que cada processo conheça o seu próprio rank. Para isso, utilizamos então a função MPI_com_rank, que também recebe dois argumentos de entrada, um comunicador MPI e um endereço de uma variável que vai armazenar o resultado, que nesse caso é o número do rank do processo. Então aqui temos um exemplo,
onde declaramos uma variável inteira chamada de rank e chamamos a função MPI com rank, passando como comunicador MPI com world e o endereço dessa variável rank. Então, após a execução dessa função, na variável rank estará o rank do próprio processo MPI. Note que, se todos os processos MPI executarem exatamente essa mesma função, em cada um desses processos o valor armazenado na variável rank será diferente. Será um número entre 0 e o número total de processos MPI criados menos 1. Aqui temos um exemplo mais completo, então, do Hello World, utilizando as funções MPI com size e MPI com rank. Então, declaramos aqui duas variáveis inteiras, size e rank. Inicializamos o ambiente do MPI e então chamamos as funções MPI com size e MPI com rank, passando o endereço dessas variáveis. Então, nesse exemplo, fazemos uma verificação do rank do processo e se esse rank for igual a 0, esse processo vai imprimir então na tela o número total de processos, imprimindo o valor de size. Todos os processos vão executar o printf, hello from rank e o seu número de rank, e depois vão finalizar a execução do ambiente do MPI. Então note que, com o uso do if, como eu falei anteriormente, podemos determinar um papel diferente para cada um desses processos. Estamos determinando aqui que o papel do processo 0 é imprimir o número total de processos, além de imprimir o seu próprio rank. E o papel dos demais processos será basicamente imprimir o seu próprio rank. Bom, compilamos esse programa da mesma forma, com MPI-CC. E ao fazer uma execução com MPI run -np3, criamos 3 processos MPI. E uma possibilidade de saída, nesse caso, seria essa. Hello from rank 1, número de processos 3, hello from rank 0, hello from rank 2. Então note que só temos uma vez impresso na tela o número total de processos. Essa impressão foi feita certamente pelo processo cujo rank é igual a 0. Note também que não há uma ordem lógica e fixa na execução desses prints, pois os processos são completamente independentes. Então, dependendo do sistema operacional e do escalonamento que é feito, essa ordem pode ser diferente. Vamos agora discutir como esses processos podem fazer uma comunicação entre si para trocar dados. Começamos então com uma comunicação de maneira síncrona. A ideia da comunicação síncrona é que o destinatário aguarda o recebimento de uma mensagem permanecendo em bloqueio. É o que acontece aqui no processo 1. O processo 1, ele chama a função MPI RecV e aguarda em bloqueio até que essa mensagem chegue. Nesse caso, o processo 0 faz o envio da mensagem utilizando a função MPI send e, efetivamente, quando essa mensagem é recebida pelo processo 1, o processo 1 será automaticamente desbloqueado. As funções de envio e de recebimento possuem diversos argumentos de entrada. Vamos ver em detalhes esses argumentos, começando pela função MPI send. Então, o primeiro argumento recebido por essa função é um buffer, que vai conter o dado a ser enviado. Então, precisamos passar um endereço do dado a ser enviado. O segundo argumento é o count, é o número de elementos que devem ser enviados. Se quisermos simplesmente enviar um inteiro ou um float, o número de elementos será 1. Porém, esse endereço passado aqui poderia ser o endereço de um array na memória. Nesse caso, é possível passar mais de um elemento, informando um valor maior do que 1 em count. Depois, temos o dtype. Nesse caso, precisamos especificar para o MPI qual é o tipo básico de dados que está sendo transferido. O MPI oferece uma constante para cada tipo básico da linguagem C existente. Depois temos o destinatário, dest, que vai conter o rank do processo para o qual queremos fazer o envio da mensagem. Temos também a tag, que serve como uma forma de etiquetar as mensagens. Isso serve para que o processo que vai receber a mensagem possa, por exemplo, filtrar as mensagens que ele quer receber. Por exemplo, ele poderia receber uma mensagem cuja tag seja igual a um número específico. Por fim, temos o comunicador MPI. Então aqui temos um exemplo de um envio de um vetor de 2 posições, contendo valores 1 e 2. Então, o valor 1 na posição 0 e o valor 2 na posição 1 desse vetor. Então fazemos um MPI send, passando o endereço desse buffer.
dizendo então que são 2 elementos que serão enviados. Cada elemento é do tipo inteiro, então aqui utilizamos a constante MPI-int. Então, como eu falei anteriormente, temos uma constante para cada tipo de dado básico da linguagem C. Teremos então, por exemplo, MPI_float, MPI_double e assim sucessivamente. Se quisermos enviar, por exemplo, uma quantidade específica em bytes, utilizamos MPI_char aqui. Então, determinamos o destinatário, que nesse caso é o rank 1. Informamos que a tag que vai ser utilizada nesse caso é uma tag 0 e o comunicador. Do lado do destinatário, ele vai então executar a função MPI_recv, que contém os mesmos argumentos de entrada da função MPI_send, com a adição de um argumento final. O primeiro argumento é o buffer, que vai conter então o endereço que vai ser utilizado para receber o dado. O segundo é o count, que vai conter o número de elementos a serem recebidos. O terceiro é o dtype, que vai conter o tipo dos dados desses elementos. E o quarto é o source. No source, é possível então especificar que o processo vai receber uma mensagem de qualquer origem, ou seja, de qualquer remetente, com a constante MPI_n_source, ou então é possível também especificar que o processo deve receber necessariamente uma mensagem de um remetente cujo rank é igual ao número que vai ser informado. Aqui também ele pode informar a tag, que é o número utilizado para filtrar as mensagens que ele vai receber, ou seja, se ele colocar uma tag específica, ele vai receber somente mensagens com aquela tag. Então é possível filtrar ainda mais usando em conjunto a tag com source. Então eu posso dizer que um processo MPI vai receber uma mensagem de source igual a 1 com tag igual a 9, por exemplo. Ou então é possível também especificar qualquer tag com MPI_n_tag. Então, nesse caso, ele vai consumindo as mensagens em ordem de chegada com qualquer tag. Temos também o comunicador MPI e, por fim, temos esse argumento que é o status. Na prática, aqui passamos um endereço, então, de uma variável que é do tipo MPI_status, que vai conter, então, informações sobre o recebimento dessa mensagem. A gente pode ignorar simplesmente essas informações passando MPI_status_ignore nesse caso. Nesse exemplo aqui, a gente não está ignorando esse argumento. Então, basicamente, a gente tem um buffer de 2 posições. Então, referente àquele send, no lado do receive, a gente vai ter um buffer também de mesmo tamanho. Estamos declarando aqui uma variável st do tipo MPI_status e fazemos o receive. Então, passando o endereço do buffer, 2 elementos do tipo inteiro, receber de rank igual a 0, com qualquer tag, usando o comunicador MPI_conrolled, e guardando a informação sobre o recebimento nessa variável. Na sequência, eu vou mostrar um exemplo mais completo, onde eu mostro uma possível utilidade para esse argumento status. Aqui temos um exemplo mais completo de uma comunicação síncrona utilizando o MPI. Então, basicamente, fazemos o MPI init, MPI concise e MPI conrank, como já mostrado anteriormente, e dividimos a execução do programa com if e else. O processo MPI cujo rank é 0 executa o if e todos os demais processos executam o else. O que está sendo feito aqui é que o processo 0 vai iterar nesse for, enviando uma mensagem para cada um dos outros processos, com o uso do MPI_send. Então, o dado que ele envia basicamente é o próprio valor de i, que é o iterador do laço. Então, nesse caso, é um inteiro. É enviado para o processo cujo rank é o próprio i, com tag 0, utilizando o comunicador MPI_conrolled. Então, ele imprime na tela o seu próprio rank, a informação que ele enviou e o processo destinatário. Do lado dos processos que vão receber, temos então a declaração de 2 variáveis, st, que é do tipo MPI_status, que vai ser utilizada para guardar a informação sobre o recebimento, e data, que vai ser utilizada então para receber o dado. Então fazemos o MPI_receive, passando o endereço de data, que é um inteiro. Então, note que tem que ser compatível, né, a quantidade de dados que está sendo enviada do send, que é somente um inteiro, e a quantidade de dados que está sendo feita do lado do recebedor, que é somente um inteiro. No caso aqui do receive, estamos fazendo o recebimento de qualquer source, ou seja, o recebedor poderá receber de qualquer processo, apesar de que nesse exemplo somente o processo 0 envia. Então,
Ele também poderá receber de qualquer tag, apesar de que também nesse exemplo só estamos enviando mensagens com tag 0, utilizando o comunicador MPI conRolled e guardando informações do recebimento na variável st. E então fazendo a impressão na tela do seu próprio rank, indicando que recebeu um valor armazenado em data do processo especificado aqui no campo MPI_source da variável st. Então note que MPI Status, na prática, é uma struct em C, e essa struct vai conter então campos que podem ser consultados. Um desses campos é o MPI_source, que vai indicar então a origem da mensagem. Como nós utilizamos aqui MPI NSource, não sabemos especificar qual foi a origem da mensagem consumida do lado do recebedor. E para isso a gente descobre utilizando MPI_source. Aqui é bem óbvio, pois somente o processo 0 envia mensagens. Mas pense num exemplo mais complexo, onde vários processos podem enviar mensagens para outros processos, e no lado do recebimento, não queremos determinar que um processo receba especificamente de um processo indicado aqui, que ele possa receber de qualquer processo que enviou. Então, nesse caso, vai ser bastante útil a utilização desse campo MPI_source para saber, por exemplo, de quem veio, para retornar um resultado ou retornar uma confirmação de recebimento para o processo que originou o envio. E por fim, temos então o MPI_finalize para finalizar o ambiente MPI. Vamos agora passar então para a comunicação assíncrona. Diferentemente da comunicação síncrona, na comunicação assíncrona, o destinatário ele se prepara para receber uma mensagem, mas não bloqueia. É o que vemos aqui. No processo 1, nesse caso, executa a função MPI_IRECV para preparar o recebimento de uma mensagem assíncrona. Na sequência, ele está liberado para executar o código que vem a seguir, não ficando então bloqueado à espera de uma mensagem. Do lado do remetente, ele vai utilizar então a função MPI_ISEND para fazer o envio ao destinatário. Da mesma forma, ele vai ficar livre para executar as próximas instruções, sem permanecer bloqueado. Para garantir que uma mensagem foi efetivamente recebida do lado do recebedor, ou que ela já foi despachada, no caso do processo que envia, é necessário utilizar a função MPI_WAIT. Então, tanto o processo que envia quanto o processo que recebe deve utilizar essa função para ter essa garantia. Do lado do processo que envia a mensagem, é importante utilizar MPI_WAIT para ter certeza de que, por exemplo, o buffer que foi utilizado para enviar uma mensagem pode ser efetivamente reutilizado, pois a mensagem efetivamente já foi despachada. Já do lado do recebedor, o MPI_WAIT é bem importante para sabermos quando podemos olhar o valor armazenado no recebimento da mensagem. Sem a chamada MPI_WAIT, não temos certeza de que a mensagem efetivamente chegou, pois MPI_IRECV não faz o bloqueio do processo. Então, se MPI_WAIT for executado e a mensagem ainda não tiver sido recebida, o processo permanecerá bloqueado no MPI_WAIT até que isso aconteça. Da mesma forma que na comunicação síncrona, aqui na comunicação assíncrona, temos basicamente os mesmos argumentos das funções send e receive, com a adição desse último argumento, que é do tipo MPI_request. Então, temos o buffer, onde vai ser armazenado o endereço do dado a ser enviado, count, que é o número de elementos a serem enviados, o dtype, que é o tipo dos elementos, o destinatário, em dest, a tag, em tag, e o comunicador, em com. O request vai servir então para fazer a ligação entre o recebimento ou envio assíncrono e o wait. Vamos ver aqui um exemplo, então, do envio assíncrono. Temos um buffer, que é somente um inteiro, e temos um MPI request RQ. Fazemos, então, o MPI ISEND, passando o endereço do buffer, indicando que somente um inteiro será enviado para o processo cujo rank é igual a 2, com tag 0, utilizando MPI conRolled como comunicador e armazenando, então, o request de envio na variável RQ. Da mesma forma, no MPI IReceive, temos os mesmos argumentos do receive
síncrono com a adição desse request, ou seja, passamos primeiro o buff com o endereço que vai ser utilizado para receber o dado, incount, o número de elementos a serem recebidos, o dtype, o tipo dos elementos do buffer, o source, que a gente pode especificar o rank específico ou o MPI source para receber de qualquer rank, a tag, onde a gente pode especificar uma tag fixa, ou então MPI tag para receber de qualquer tag, e o comunicador MPI, e por fim, o request. Então aqui temos um exemplo do lado do recebedor, onde ele vai declarar também um inteiro, buffer, um request RQ, e vai fazer um MPI underline IRECV, passando o endereço de buffer, indicando que é um inteiro, indicando que vai receber do processo cujo rank é 0, com qualquer tag, utilizando o comunicador MPI conrolled, e guardando a informação do request em RQ. Então, no MPI wait, utilizaremos o request para fazer a ligação do iSend e do iReceive com o wait. E também teremos aqui o status, que vai funcionar da mesma forma que funciona para o recebimento síncrono. Então, o request é o próprio request que foi utilizado no MPI iSend ou MPI iReceive, e o status é aquele que vai armazenar as informações do recebimento ou do envio. No caso, poderemos utilizar aqui MPI underline status underline ignore para ignorar esse parâmetro. Então aqui temos um exemplo completo do lado do recebedor, onde ele declara o buffer, o status e o request, faz um receive e depois faz um wait. Note aqui então que estou utilizando o mesmo request que foi utilizado no receive no wait. Vamos falar agora sobre comunicações coletivas. Até então, falamos sobre somente comunicações ponto a ponto, que podem ser então síncronas ou assíncronas. As comunicações coletivas vão permitir então a comunicação entre múltiplos processos MPI ao mesmo tempo. Uma das formas de comunicação coletiva que é bastante interessante é a barreira. A barreira pode ser feita com o uso da função MPI underline barrier, onde a gente passa basicamente o comunicador envolvido nessa barreira. Ou seja, se passarmos como comunicador MPI com world, como mostrado aqui nesse exemplo, o que estamos fazendo na prática é uma barreira global com todos os processos MPI. Então a ideia é que todos os processos invoquem a mesma função MPI barrier para participar dessa barreira, e ao fazer isso, então, temos o comportamento que vamos mostrar aqui nessa animação. Aqui temos um exemplo de 4 processos MPI. Esses 4 processos MPI vão executar, então, a função MPI barrier. Então, na prática, todos os processos MPI aqui vão seguir a sua execução e vão chegar nessa barreira em algum momento não necessariamente igual. Mas quando isso acontecer, eles ficarão lá aguardando na barreira até que todos os processos MPI tenham chegado. Quando isso acontecer, todos os processos MPI seguem a sua execução. A barreira é bastante interessante para garantir, por exemplo, que todas as comunicações ou todos os processamentos feitos pelos processos MPI já terminaram para então prosseguir com a computação a ser feita. Isso é importante, por exemplo, para aplicações que necessitem de uma sincronização global, onde todas as computações tenham sido feitas para poder utilizar esses dados em um próximo passo da computação entre todos os processos. Uma outra forma de comunicação coletiva é o broadcast, onde temos um único remetente que envia uma mensagem para diversos destinatários. Podemos implementar o broadcast utilizando as primitivas de comunicação síncrona ou assíncrona, que são comunicações ponto a ponto. Por exemplo, se tivermos 8 processos e o remetente seja o processo 0, poderíamos fazer um broadcast da seguinte forma: processo 0 envia uma mensagem para cada um dos outros 7 processos de forma ponto a ponto, utilizando MPI send ou MPI receive. Note que, apesar disso funcionar, não é uma forma muito otimizada, pois o processo tem que primeiro enviar a mensagem para um outro processo e só envia a mensagem para os demais quando essa mensagem anterior realmente foi enviada. Então, por exemplo, para enviar para os 7 processos, o processo 0 precisa enviar primeiro para o 1, aguardar que essa mensagem tenha sido despachada, depois enviar para o 2, aguardar que essa mensagem tenha sido despachada e assim sucessivamente. Para melhorar o desempenho disso, o ideal é que essas comunicações aconteçam em paralelo.
E para isso, o MPI oferece então a função MPI_bcast, que recebe como argumento de entrada um buffer contendo o dado a ser enviado ou recebido. Então note que nesse caso, todos os processos envolvidos no broadcast têm que invocar a função MPI_bcast. Depois temos o count, que é o número de elementos a serem enviados ou recebidos, o dtype, que é o tipo desses elementos, e root, que é o rank do processo que vai enviar. Por fim, temos com, que é o comunicador MPI que vai ser utilizado. Então aqui temos um exemplo onde declaramos um buffer que é do tipo inteiro e chamamos MPI_bcast para enviar esse buffer que contém somente um inteiro e o processo que vai fazer esse broadcast é o processo 0. Todos os outros processos que invocarem MPI_bcast vão invocar exatamente da mesma forma e o MPI vai entender que, ao saber que o rank deles é diferente desse 0, eles vão ser responsáveis por fazer o recebimento e não o envio. Por que o bcast é mais otimizado do que uma implementação simples de broadcast utilizando comunicação ponto a ponto? O MPI vai fazer o envio das mensagens desse broadcast da seguinte forma. Então, iniciando com o processo 0, o processo 0 vai fazer um envio de uma mensagem para o processo 1, isso num primeiro momento. Na sequência, tanto o processo 0 quanto o processo 1 vão participar da disseminação dessa informação para os outros processos, enviando então, no caso, o processo 0 para o processo 2 e o processo 1 enviando para o processo 3. Nesse momento, como temos agora 4 processos com a informação que deve ser disseminada, os 4 participarão da disseminação dessa informação. Então, nesse caso, o processo 0 enviará para o 4, o 2 para o 6, e o 3 para o 7 e o 1 para o 5. Então, note que, à medida em que aumentamos a quantidade de processos, mais comunicações vão sendo feitas em paralelo, e então, mais otimizada vai sendo essa comunicação em comparação com a comunicação ponto a ponto. Vamos agora falar rapidamente de outras features que são implementadas no padrão MPI. A ideia aqui não é mostrar o detalhe de todas essas features, são muitas features disponíveis no MPI, então todas as informações sobre essas features são disponíveis lá na documentação do MPI. Algumas dessas features interessantes são, por exemplo, as comunicações coletivas, que não se restringem somente ao broadcast e ao barrier. Nós temos outras formas de comunicação coletiva, como scatter, getter to all, entre outras. Também temos comunicações coletivas que utilizam, por exemplo, operações de redução, como, por exemplo, todos os processos, ao invés de receber um dado, eles recebem esse dado e fazem uma operação de redução sobre ele. Temos também features relacionadas à topologia de processos, onde é possível definir um mapeamento entre processos MPI e os recursos de hardware do cluster ou da máquina que está sendo executada. Temos também formas de comunicação chamadas de one-sided. Nesse caso, não temos necessariamente 2 processos envolvidos na comunicação, como, por exemplo, um processo que faz um send e um processo que faz um receive. Temos simplesmente, por exemplo, um processo fazendo um put, escrevendo alguma coisa em uma variável de um outro processo, ou fazendo um get, lendo alguma informação de uma variável de outro processo para si. Também temos comunicações do tipo one-sided, que utilizam funções de acumulação de valores, e entre outras opções. Também temos funções específicas para operações de entrada e saída em processos MPI, e também temos uma interface de profiling para obter informações da execução das aplicações em MPI. Isso é bastante importante, por exemplo, para encontrar gargalos na comunicação ou no processamento e permitir, então, otimizações no programa. Tendo finalizado essa apresentação sobre algumas funcionalidades do MPI e do funcionamento geral, vamos falar agora sobre algumas estratégias de paralelização que são comumente utilizadas quando desenvolvemos programas em MPI. Então, basicamente, para paralisar uma aplicação que possui código sequencial, nós executamos os seguintes passos. Nós começamos, então, pela própria aplicação sequencial e, então, tentamos quebrar essa aplicação em tarefas. Essas tarefas vão ser executadas por processos MPI, e para isso a gente tem que determinar uma estratégia de paralisação, ou seja, como vamos distribuir essas tarefas entre esses processos MPI, e então vamos implementar utilizando efetivamente o MPI. É essas estratégias de paralisação que vamos discutir agora.
Basicamente, vamos discutir 3 estratégias: a estratégia mestre-escravo, a estratégia pipeline e a estratégia divisão em conquista. Começando então pela estratégia mestre-escravo, a ideia dessa estratégia é ter um processo MPI mestre que centraliza todas essas tarefas que vão ser executadas, e esse processo mestre então envia essas tarefas de acordo com a demanda. Os escravos então inicialmente aguardam o recebimento de tarefas, processam essas tarefas, enviam resultados dessas tarefas ao processo mestre e voltam a solicitar mais tarefas ao processo mestre. Então vamos ver então essa dinâmica através dessa animação. Temos um processo mestre, que nesse caso é o processo cujo rank é 0, e 3 processos escravos, cujos ranks são 1, 2 e 3. Então inicialmente o processo mestre faz o envio de tarefas aos escravos. Essa é uma distribuição inicial de tarefas. Então o processo 0 enviou a tarefa 1 para o escravo 1, a tarefa 2 para o escravo 2 e a tarefa 3 para o escravo 3. Na sequência, nesse caso, o processo 1 terminou de computar a tarefa 1 e devolveu o resultado para o mestre. Na sequência, então, o processo mestre responde para o processo escravo enviando uma nova tarefa, nesse caso, a tarefa 4. Depois, nesse caso, temos o término da tarefa 2 pelo processo 2, que envia o seu resultado ao mestre, e temos o término da execução da tarefa 3 pelo processo 3, que envia também o resultado ao mestre. Por fim, temos o término da tarefa 4 pelo processo 1, que envia o resultado ao mestre. Nesse caso aqui ainda tinha uma tarefa a ser executada, a tarefa 5, que é enviada nesse caso ao processo 3, que processa essa tarefa e devolve o resultado para o mestre. Quando todas as tarefas tiverem terminado, o processo mestre envia uma mensagem específica indicando que não há mais tarefas a serem executadas pelos processos escravos, que então terminam sua execução com sucesso. Uma das vantagens dessa forma de paralisação, utilizando o mestre-escravo, é um bom balanceamento de carga, pois como o envio de tarefas é feito sob demanda, sempre que um escravo estiver ocioso, ele pedirá uma nova tarefa e poderá processá-la. Também essa estratégia é boa para plataformas que são heterogêneas. Imagine, por exemplo, que os processos escravos executam em processadores que têm capacidades de processamento diferentes. Mesmo em um cenário em que todas as tarefas levem exatamente o mesmo tempo para serem computadas, ou seja, são tarefas que têm o mesmo tamanho, teremos desbalanceamento, pois processadores com capacidade maior de processamento processarão mais rápido essas tarefas. Mas nesse caso, esse problema de balanceamento de carga também é resolvido, pois nesse caso, esses processadores irão computar mais rapidamente essas tarefas e irão pedir mais tarefas a serem computadas. A desvantagem dessa estratégia é que o processo mestre pode se tornar um gargalo. Imagine, por exemplo, em um supercomputador com milhares de processos MPI e somente um processo mestre coordenando toda a execução. Certamente, ele se tornará o gargalo da execução. Isso impactará na escalabilidade da solução e pode ficar limitado, então, à centralização de tarefas em um único processo mestre. A segunda abordagem de paralisação é o pipeline. Se você lembra sobre pipeline em arquitetura de computadores, a ideia aqui é basicamente a mesma, mas do lado do software. A ideia é dividir o processamento das tarefas em estágios, onde cada processo vai fazer então operações específicas em um dado estágio. E o paralelismo máximo vai ser obtido então quando todos os estágios estão processando tarefas. Então, nesse exemplo, a tarefa 1 é inicialmente processada pelo processo cujo rank é 0 no estágio 1, e na sequência, quando essa tarefa termina, ela é enviada para o estágio 2 e então processada pelo processo cujo rank é igual a 1. Nesse tempo, no estágio 1, o processo 0 recebe uma nova tarefa a ser processada. E aqui, de fato, temos duas tarefas sendo processadas em paralelo. Quando a tarefa 1 termina de ser processada no estágio 2, ela é enviada para o estágio 3. E o mesmo acontece com a tarefa que estava no estágio 1, sendo enviada para o estágio 2. E nesse caso, uma nova tarefa é processada no estágio 1, tendo assim um paralelismo de 3 tarefas sendo processadas ao mesmo tempo. Por fim, temos uma nova tarefa entrando no estágio 1 e as tarefas subsequentes sendo enviadas para o próximo estágio, tendo assim o paralelismo máximo acontecendo. Se tudo ocorrer bem, esse paralelismo máximo continuar acontecendo à medida em que novas tarefas vão chegando, nesse caso a tarefa 5, sendo processada no estágio 1, a 4 no estágio 2, a 3 no estágio 3 e a 2 no estágio 4. A vantagem da paralisação com pipeline é que ele é muito boa para problemas que são parcialmente sequenciais por natureza.
ou seja, problemas que podemos efetivamente definir as computações em estágios e executar uma computação bem específica em cada um desses estágios. Como exemplo, imagine um vídeo que deve ser processado e uma quantidade específica de filtros deve ser aplicada a ele. Então, à medida que quadros desse vídeo vão chegando no meu pipeline, eu vou ter um processo em um estágio que aplica um filtro, na sequência um outro processo no pipeline que aplica um outro filtro e assim sucessivamente. O problema dessa abordagem é que a escalabilidade fica limitada ao número de estágios do pipeline. Ou seja, se eu tiver somente 2 estágios no pipeline, eu nunca teria um speedup maior do que 2 vezes. Além disso, a sincronização entre estágios pode causar bolhas no meu pipeline. Imagine, por exemplo, que o estágio 2 é muito mais lento do que o estágio 3. Isso significa que o estágio 3 processará as tarefas rapidamente e ficará ocioso, pois as tarefas do estágio 2 demorarão muito mais tempo para irem para o estágio 3. A última desvantagem dessa abordagem é que ela é ruim para plataformas heterogêneas. De certa forma, o problema é o mesmo do caso da sincronização. Se tivermos um processador muito rápido em um estágio do pipeline e um processador muito lento no estágio anterior, teremos a formação de bolhas no nosso pipeline, reduzindo assim o desempenho geral do programa. Por fim, a última estratégia de paralelização que vamos discutir é a divisão em conquista. A ideia dessa estratégia é partir de uma única tarefa que vai ser processada e dividir essa tarefa de maneira recursiva em tarefas de menor tamanho. E então, processar sequencialmente essas tarefas quando possuírem um tamanho que é suficientemente pequeno. Vamos considerar então um exemplo que temos uma única tarefa de tamanho 64 no processo MPI 0. Considerando que essa tarefa ainda tem um tamanho muito grande, ela será dividida em 2 tarefas de tamanho 32. Metade dessa tarefa permanecerá no processo 0, representado aqui por essa flecha tracejada, e a outra metade será enviada através de um send para o processo 1. Considerando ainda que a tarefa de tamanho 32 é muito grande, teremos ainda uma subdivisão dessa tarefa. O processo 0 ficará com metade dessa tarefa e enviará a outra metade ao processo 2. Da mesma forma, o processo 1 ficará com metade dessa tarefa e enviará a outra metade para o processo 3. Esse processo se repetirá até que tenhamos uma tarefa de tamanho suficientemente pequeno. Nesse nosso exemplo, tarefas de tamanho 8. Então note aqui que teremos, na prática, 8 processos MPI processando tarefas ao mesmo tempo. Quando essas tarefas tiverem sido processadas, elas vão sendo devolvidas. Então, no caso, o processo 0 e o processo 4 computaram parte dessas tarefas e esse resultado deverá ser, então, agrupado. Da mesma forma, o processo 2 e 6, 1 e 5 e 3 e 7 deverão agrupar essas tarefas. É o que acontece aqui, mostrado nesse caso. Então, o processo 0 receberá de volta a metade da tarefa que foi computada pelo processo 4 e agrupará com o resultado da sua tarefa local, gerando assim o resultado final. O mesmo será feito pelo processo 2, 1 e 3, recebendo as informações dos processos 6, 5 e 7, respectivamente. Esse processo continua até que o processo 0 terá a resposta final contendo os resultados parciais agrupados de todas as tarefas que foram criadas. Uma das vantagens dessa forma de paralelização é que ela é bastante escalável, pois conseguimos ir subdividindo o problema cada vez mais de forma a poder utilizar todos os recursos que temos no hardware. Ela é muito boa para problemas recursivos e problemas de otimização combinatória, que tem exatamente essa característica, em que a gente tem um problema e a gente pode ir subdividindo esse problema em problemas de tamanho menor. Como desvantagens dessa estratégia, temos que para determinados tipos de problema, não é muito trivial ou até mesmo é difícil de quebrar essas tarefas em tamanhos mais ou menos iguais de forma totalmente arbitrária, o que pode também causar desbalanceamento no sistema. Com isso encerramos então uma visão geral sobre o MPI. Obrigado pela atenção.